valor do financiamento para a compra da casa própria ficou maior. E você vai ver também. Prévia da inflação acelera para 0,99% em fevereiro. Essa é a maior taxa para o mês desde 2016. Anvisa aprova segundo autoteste para a Covid no Brasil. Bombeiros entram no 9º dia de buscas por desaparecidos em Petrópolis. Pelo menos 69 pessoas ainda não foram encontradas. E ainda, a Ucrânia vai decretar emergência e pede ações mais duras contra a Rússia. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Seja muito bem-vindo, agora são 1h02. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa quarta-feira. O valor do financiamento para a compra da casa própria do Programa Social do Governo Federal ficou maior. O decreto publicado hoje no Diário Oficial da União prevê até R$ 130 mil para o imóvel residencial. O governo federal publicou um decreto que aumenta o valor do crédito para construção ou aquisição de imóveis. De acordo com o texto, os interessados em adquirir imóveis por meio do programa Casa Verde e Amarela vão ter incentivo de até R$ 130 mil em áreas urbanas e R$ 55 mil em áreas rurais. A lei anterior previa financiamento de R$ 110 mil em áreas urbanas e R$ 45 mil em áreas rurais. As regras valem tanto para a compra de imóveis novos quanto de usados. O texto também cria o Comitê de Participação do Fundo de Arrendamento Residencial, que deve orientar a atuação da União, examinar o regulamento e propostas de alteração. Atualmente, o fundo é utilizado como uma das fontes de recursos do programa Casa Verde e Amarela, além de financiar operações já contratadas no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. O Casa Verde e Amarela é destinado às famílias sem moradia que desejam ter acesso à casa própria. O programa divide o público-alvo em 3 faixas de renda familiar, até R$ 2 mil mensais, até R$ 4 mil e de R$ 4 a R$ 7 mil. De acordo com o governo, foram entregues 384 mil moradias dentro do programa em 2021. O reajuste de mensalidades escolares puxaram a alta da inflação oficial em fevereiro. A prévia do IPCA 15 teve a maior taxa para o mês desde 2016. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,99% em fevereiro. Segundo o IBGE, a alta veio após ter registrado taxa de 0,58% em janeiro. Essa é a maior taxa para o mês de fevereiro desde 2016, quando ficou em 1,42%. No acumulado do ano, a alta é de 1,58%. E em 12 meses, o IPCA 15 acumulou alta de 10,76%. O IBGE informou que a educação foi a maior influência de alta na prévia do mês por conta dos reajustes nas mensalidades escolares. A inflação do segmento ficou em 5,64%. O preço dos alimentos também voltou a acelerar no segundo mês do ano, passando para 1,20%. As maiores altas vieram de alguns tubérculos e legumes, como a cenoura e a batata inglesa. As altas do café moído e das frutas seguiram pesando no bolso dos consumidores. No grupo transportes, em que a alta foi de 0,87% em fevereiro, os combustíveis tiveram altas menores e deixaram de ser os vilões. O destaque de alta no mês veio dos veículos de passeio, 2,01%. Também tiveram destaque no mês a habitação, que ficou 0,15% mais cara, e artigos de residência, com alta de 1,94%. Analistas têm avaliado que a inflação tende a permanecer acima dos 10% por mais alguns meses, para depois começar a cair. A previsão do mercado para a inflação fechada de 2022 está em 5,56%. Mudando de assunto, a Anvisa aprovou o registro de um segundo autoteste para a Covid aqui no Brasil. A disponibilidade no mercado agora depende da empresa produtora. Mais um registro de autoteste para a Covid-19 foi aprovado no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse segundo autoteste é da fabricante Ecodiagnóstica.
Segundo a Anvisa, o produto atendeu aos critérios técnicos durante 22 dias de análise e também teve o desempenho avaliado e aprovado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, estabelecido pelo Ministério da Saúde. Com a aprovação, fica permitida a venda dos exames por farmácias e estabelecimentos de saúde licenciados para comercializar dispositivos médicos. Entre os requisitos para conceder o registro, a Anvisa determina que os produtos devem apresentar instruções de uso, armazenagem e descarte para facilitar o manuseio e a interpretação do resultado. O primeiro autoteste para a Covid-19 foi aprovado no Brasil no último dia 17. O paciente que possui o kit realiza a coleta através da secreção do nariz ou da boca com um cotonete. Na sequência, a haste é introduzida em um processo químico e colocada para testagem. O resultado deve estar disponível em menos de meia hora, no geral, indicando tanto o resultado positivo quanto negativo para a presença do vírus. Os bombeiros entram no 9º dia de buscas pelos desaparecidos em Petrópolis após as chuvas que já deixaram cerca de 200 mortos. Pelo menos 69 pessoas ainda estão desaparecidas. As chuvas que voltaram a atingir bairros de Petrópolis, deixando ruas alagadas e interditadas, também dificulta o trabalho dos bombeiros no resgate de vítimas. Com o solo encharcado, o perigo de novos desmoronamentos aumenta. Os moradores agora ficam com medo diante da mudança de tempo. Com um registro de 41 milímetros de chuva em 1 hora, a Defesa Civil acionou o toque de mobilização das sirenes do Quitandinha nas localidades do Duques, Amazonas e Rio de Janeiro. E antes, as sirenes de todos os distritos alertaram sobre a previsão de chuva moderada a forte no município. Moradores da comunidade da Rua 24 de Maio estão apreensivos com a possibilidade de queda de uma pedra que está apoiada na encosta. O temor aumenta com a chuva. Ainda tem muito trabalho pelos bairros mais atingidos pelas chuvas. Em vários pontos da cidade há lama, restos de móveis e de madeira. Os moradores tentam reorganizar a vida e seguir em frente na medida do possível. A Prefeitura de Petrópolis já retirou quase 400 carros destruídos das ruas da cidade. Os veículos totalmente cobertos por lama, que tem placas de várias cidades, estão sendo levados para o pátio do Morim. O município mantém 13 escolas abertas para o acolhimento dos moradores de área de risco. Mais de 800 pessoas estão abrigadas nesses locais. Israel vai abrir as suas fronteiras para todos os viajantes internacionais, vacinados ou não contra a Covid, a partir de 1º de março. A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro Naftali Bennett. A única exigência será a apresentação de 2 testes PCR com resultado negativo que forem feitos 3 dias antes do embarque. Quando chegar ao país, o visitante terá que ser submetido a mais um exame ainda no aeroporto. O turista deverá esperar o resultado isolado em seu quarto de hotel e apenas, se for negativo, que costuma sair em até 24 horas, estará liberado para seguir viagem. Com a medida, Israel voltará a permitir a entrada de crianças de todas as idades. Segundo a regra atual, estrangeiros só poderiam entrar no país se estiverem com a vacinação completa, o que automaticamente exclui faixas etárias ainda não contempladas no programa de imunização, como os menores de 5 anos. Israel foi o primeiro país a fechar suas fronteiras a estrangeiros logo no começo da pandemia e permaneceu assim ao longo de todo o ano de 2020 e foi considerado um dos países mais rígidos no controle de entrada de estrangeiros durante toda a pandemia. Já ao longo de 2021, após redução drástica dos números de casos, frutos de um controle rígido de medidas sanitárias e altos índices de vacinação logo no começo do ano, o país voltou a receber visitantes internacionais desde que imunizados. E veja a seguir, a Ucrânia se prepara para entrar em estado de emergência e pede ações mais duras contra a Rússia. Nós voltamos já.
volta ao vivo, agora são 13 horas e 14 minutos no horário de Brasília. O Conselho de Segurança ucraniano pediu nesta quarta-feira que seja instaurado estado de emergência no país. O objetivo é aumentar os mecanismos de defesa para lidar com a possibilidade de uma invasão por parte da Rússia. A ação coincide com o aumento do temor de uma invasão russa iminente. O secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, Oleksiy Danilov, informou que o parlamento ucraniano deve aprovar esta decisão nas próximas 48 horas. Ele detalhou que, com esse mecanismo, as autoridades conseguirão aumentar a proteção da ordem pública e das infraestruturas estratégicas, limitar a circulação, intensificar a verificação de veículos e de documentos de indivíduos. O secretário garante que as medidas buscam preservar a calma no país e manter a economia funcionando, mas não terão impacto na vida cotidiana dos cidadãos. A Ucrânia também anunciou nesta quarta-feira a mobilização de reservistas e pediu a seus cidadãos que deixem a Rússia. A ameaça de uma intervenção militar por parte de Moscou continua aumentando, já que o presidente Vladimir Putin insiste que as garantias exigidas em termos de segurança não foram consideradas pelos países ocidentais. Depois que a Rússia ordenou as tropas para partes do leste da Ucrânia, os mercados de ações globais caíram e os preços do petróleo bruto subiram para $99 o barril. Com relação ao dólar, essa é a notícia que a gente espera há tempos. O dólar fechou a terça-feira em queda de 1,08%, cotado a R$ 5,05. É o menor valor desde julho de 2021, quando estava em R$ 5,04. Esse é o terceiro pregão seguido de baixa em quase 8 meses. Mas o que mudou? E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Jornal Toda Hora Marcelo Balotti, que é especialista em economia internacional. Senhor Marcelo, seja muito bem-vindo aqui no Jornal. Obrigado, Daniela. Boa tarde. Boa tarde. E assim, a gente preparou aqui uma arte para que todo mundo, que está agora acompanhando o jornal, consiga visualizar melhor. O pregão iniciou hoje com o dólar cotado a R$ 5,05. E até agora apresentou diversas quedas e por volta das 11 horas da manhã chegou a ser cotado a R$ 4,99. No momento ele está em 5,02. Acho que a grande pergunta, professor Marcelo, que fica na cabeça de muita gente é: o que faz o dólar estar em queda mesmo diante de uma crise internacional? Bom, o grande motivo é o diferencial de taxa de juros hoje do Brasil perante o mundo, né? A taxa de juros no Brasil está bem elevada e isso tem atraído capital externo, principalmente capital especulativo para a Bolsa de Valores, né? Então, isso tem feito com que a cotação do dólar tenha sofrido quedas, mesmo que a melhora no ambiente econômico aqui dentro não tenha apresentado uma melhora significativa. Antes da gente falar sobre aqui dentro, aqui no nosso Brasil, a Rússia tem utilizado o suprimento de gás na Europa como uma arma nesse cenário, o que impacta diretamente nos preços de energia e inflação lá na Europa. Mas seria só ela a prejudicada toda nessa história? Não. É provável que isso tenha reflexo no mercado de commodities, né? Rússia, Ucrânia são importantes produtores de trigo, por exemplo, né? Então, isso pode impactar nos preços do trigo, isso impacta diretamente o preço da alimentação, né? Pães, massas, macarrão. Então, a gente pode ter uma pressão inflacionária ainda maior nas commodities agrícolas. Fora as commodities minerais, né? Petróleo, gás, isso é como elas balizam a economia mundial. Então, um aumento de preço de gás, de petróleo, vai influenciar na inflação global. Isso provavelmente vai ser refletido mais adiante. E se fala na expectativa da alta de juros nos Estados Unidos. E qualquer alta por lá pode afetar, é claro, os investimentos aqui no Brasil. O real pode ser pressionado negativamente? Qual que é o cenário que o senhor visualiza? Olha, eu vejo essa valorização atual sendo algo mais pontual, né? É um fluxo de capitais que tem vindo, menos uma melhora da condição econômica.
provavelmente vai ter aumento na taxa de juros nos Estados Unidos e isso vai provocar uma migração dos fluxos de capital para os países emergentes vão para os Estados Unidos. Isso deve piorar a cotação do dólar, né? O dólar deve aumentar o valor. Logo menos a gente começa a eleição aqui no Brasil, digamos assim, né? Então, isso deve prejudicar também Isso, exatamente. Então, a gente tem... acredito que essa valorização é pontual, mas para o resto do ano o dólar deve se manter acima de R$5. O senhor imagina que quando que isso já deve começar a voltar a subir? Olha, a próxima reunião do FED deve ser decisiva para a gente fazer esse turning point. Então, eu acredito em meados de março, começo de abril, a gente começa já a ter uma mudança, né, nos patamares. Se a crise na Rússia e Ucrânia for um pouco mais prolongada, isso também pode influenciar, porque normalmente em momentos de incerteza, os investidores buscam mais ativos de segurança, né, e o dólar americano é um ativo de segurança, né, então poderiam tirar posições aqui do Brasil e ir para os Estados Unidos para fugir um pouco dessas incertezas. E mais especificamente sobre essa valorização do real frente ao dólar, ela vai ser capaz de segurar a inflação? Acho pouco provável, acho que o impacto é minorado, né? Embora a valorização contribua, mas ainda a gente está num patamar elevado, 5 para 1, 5,10 para 1 é muita coisa ainda. Então, e o Brasil é muito dependente de importação, né? Então, acredito que o efeito vai ser bem marginal. E o real é, de fato, a segunda moeda mais valorizada no momento? O real apresentou uma forte valorização frente às moedas, principalmente dos países emergentes, né? Ela apresentou em 2022 uma valorização bem acima das moedas emergentes. Então a gente pode considerar que o real nesse quesito é um campeão, pelo menos até o momento de valorização no ano de 2022. Perfeito, professor. Gostaria muito de agradecer a sua participação. Infelizmente a gente não tem mais tempo, mas foi muito esclarecedora essa nossa entrevista e esse espaço aqui está aberto sempre que o senhor puder e o assunto for de economia. Obrigado, eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigada. E diante de todo esse cenário de tensão, os habitantes da capital ucraniana observam de longe a possibilidade do conflito. De hora em hora, poderosos alto-falantes tocam o hino nacional A Ucrânia Não Está Morta na grande Praça Maidan. O telão onde é projetada a bandeira azul e amarela ainda tem poucos espectadores. Temos medo da guerra, mas estamos prontos porque é para proteger nosso país do inimigo. Do que tem medo no leste? Se tivessem feito pelo menos um pouco do que depende deles para defender os interesses da Ucrânia e seu Estado, esse medo teria acabado há muito tempo. У відстоюванні інтересів України і її державності, то цього страху вже давно б не було. A 800 quilômetros do fronte do leste, o reconhecimento por Moscou das regiões separatistas gerou nas ruas de Kiev um temor mais concreto de uma escalada iminente. Num momento em que os próximos passos são incertos e vários cenários são possíveis, o governo ucraniano já se declarou em guerra. É necessário responder às provocações com força. Se matarem nosso povo, os destruímos. Devemos responder de qualquer forma. Putin não é um cara cooperativo, ele é um valentão. Aquele que na escola bate em todo mundo, não tolera ninguém. A única coisa que percebe é quando leva um chute naquele lugar. Poucos em Kiev acreditam em uma guerra total ou na possibilidade de uma invasão russa, mas todos são assombrados pela ideia de uma forma ou de outra. Além das críticas contra Putin, a possível guerra toma forma entre dois países com fortes laços culturais, familiares e linguísticos. Para muitos ucranianos, não é um conflito entre dois povos. Subiu o número de atendimentos por transtornos causados pelo consumo de substâncias químicas. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde e referem-se aos atendimentos no SUS. Vamos acompanhar na reportagem da Maria Clara Leite. Nas ruas, não é difícil encontrar quem conheça alguém que aumentou o consumo de substâncias químicas ao longo da pandemia. A gente vê bastante, né? Principalmente os jovens, né? Muita bebida. Então, tem bastante.
ficou frequente pelo fato, acho que, de não sair, aí ficava meio que entediado, aí a válvula de escape era essa aí, entendeu? Pessoas do seu convívio. Isso, sim, bastante mesmo. O psicólogo Jacob Pinheiro Goldberg explica o que aconteceu nesse período de incertezas. Não houve nenhuma preparação psicológica para acalmar a população. Então nós tivemos aqui, e estamos continuando a ter, um tumulto emocional que joga as pessoas numa posição persecutória, de paranoia. As pessoas ficam com medo. E quando o indivíduo fica com medo, ele procura recursos de fuga. E quais são os recursos? Álcool, droga. O abuso de álcool e outras drogas levou muita gente aos hospitais ao longo da pandemia. Em 2021, o atendimento de pessoas com transtornos mentais associados a essas substâncias cresceu 11% no Sistema Único de Saúde. Do total de atendimentos realizados no ano passado no SUS, pouco mais de 159 mil estavam relacionados ao uso abusivo do álcool. Quase 32 mil estavam ligados aos transtornos mentais e comportamentais causados pelo uso de cocaína e mais de 18 mil pelo fumo. O levantamento apurou o consumo de opiáceos, canabinoides, alucinógenos, solventes voláteis, hipnóticos, sedativos e estimulantes, incluindo a cafeína. Juntos, os atendimentos no SUS causados por essas substâncias psicoativas somam pouco mais de 151 mil. Mas não foi só no Sistema Único de Saúde que o aumento na busca por atendimento para o tratamento de transtornos foi verificado. Meu consultório aumentou por demais o número de consultas. Aliás, eu fiz na medida do possível e continuo fazendo atendimento presencial e online, e a gente observa que todas as pessoas, não é que houve um aumento de 15% só de transtorno mental, não. É genérico, é generalizado. De alguma maneira, todas as pessoas tiveram o seu equilíbrio e continuam tendo o seu equilíbrio emocional turbulento. O especialista aponta os sintomas que devem acender o alerta para um possível problema de saúde mental. Ansiedade, insônia, alterações de apetite, medo excessivo da morte. As pessoas que não cuidarem, que não tratarem, vão carregar isso por muito tempo. Em tempos de pandemia, muito além de tratar a Covid-19, segundo o psicólogo, é preciso se atentar à saúde mental. Preciso incorporar o sistema de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria ao tratamento, não da doença em si. Não é necessário esperar que o indivíduo enlouqueça para depois socorrê-lo. Não. É preciso existir um tratamento e um trabalho anterior. Isso é primário. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.